alunos, tudo bem? Eu sou a professora Carolina e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre autismo. O autista. Existem alterações no desenvolvimento do comportamento pela sigla TGD, né, que também é referido como espectro autista. Existem alterações, né, no comportamento que são observadas em crianças a partir dos 2 anos de idade. Principalmente na faixa etária entre 2 e 3 anos, né, que vai aí ditar um comportamento autista, né, a incidência desse transtorno. A sua incidência ela é maior em meninos do que em meninas, ficando quase 4 vezes mais, né, estando presente no público masculino do que no feminino, comprometendo a interação social, a comunicação e também a manifestação de interesses restritos e repetitivos. Não há um consenso na comunidade científica sobre a origem, né, a causa deste transtorno. Ele apresenta vários níveis de comprometimento, então existem autistas que são de nível leve até um nível mais severo, podendo também estar associado a outras síndromes, tal como a síndrome de Down, a síndrome de Asperger, entre outras. O autismo ele começou a ser estudado por volta de 1908, sendo tratado como um braço da esquizofrenia, tendo aí como principal pesquisador envolvido, né, Freud. A definição de autista que são crianças e jovens que eles se mantêm alheio às pessoas e às coisas que acontecem ao seu redor. Normalmente eles apresentam uma linguagem mecânica, onde eu venho aqui destacar que a principal dificuldade que os autistas apresentam é na comunicação. Isso vai interferir diretamente na sua fala. E eles têm tendências a rotinas e também a atividades que são repetitivas. O senso comum, né, as pessoas elas acreditam que os autistas eles estão alheios ao mundo ao seu redor, né? Porém, isso não é uma verdade, uma vez que eles só apresentam uma forma diferente de representar esse mundo e se sentir como parte integrante desses, né? E tem também respostas que são fora do padrão para a faixa etária em que eles estão. Mas na verdade eles estão sim presentes nesse mundo e apresentam uma sensibilidade muito maior, né? Sendo destacado somente uma dificuldade grande na comunicação, na interação. O diagnóstico do autismo, normalmente, ele é desenvolvido através da observação do comportamento que essas crianças, elas apresentam. Não é feito por testes clínicos, tal como em outros transtornos, né? O comportamento que é observado para diagnosticar uma criança como autista são aqueles que se relacionam com a socialização, a comunicação e também com comportamentos que são focalizados e repetitivos. Esses comportamentos, né, que são atingidos pelo autista, ele é chamado de tríade autista. Então, quando eles apresentam esses comportamentos aí de forma recorrente, essa criança ela pode ser considerada autista, lógico, depois de muitos estudos e muitas avaliações. Grande parte dos autistas, eles apresentam um distúrbio de integração sensorial, né, onde os seus sentidos, eles são hipo ou hiperdesenvolvidos. Isso quer dizer que os seus 5 sentidos, né, ou eles estão pouco presentes ou eles estão extremamente presentes, né, bastante aguçados nessas crianças, podendo ouvir sons quase que imperceptíveis, tal como uma agulha cair, a água passar pela tubulação, né, ou então ele ter esse sentido muito fraco, né, que vai comprometer aí a sua interação. Eles sentem cheiros quase que imperceptíveis. Eles não suportam luzes fluorescentes, uma vez que eles são capazes de captar a mudança da frequência de onda que essas luzes promovem, né? E eles têm eles se sentem desagradados
do toque, né? Então, quando você tiver em contato, se você tiver, né, em contato com o autista, você não deve chegar a tentar tocá-lo num contato inicial. Você primeiro precisa ganhar a confiança dele para depois ter esse contato sensorial com ele, né? E eles também têm muitas dificuldades com texturas, principalmente aquelas que são relacionadas a comidas. As causas, né, como eu já disse, elas são indeterminadas do porquê que isso acontece, mas sabe-se que quando bem acompanhados essas pessoas, eles apresentam um desempenho que pode levar a ele a uma vida quase que independente, né? E isso muito atrelado com o nível de autismo que ele apresenta. Tanto isso é verdade que existem muitas pessoas, né, de uma vida dita normal, entre aspas, né, porque o normal mesmo não existe, mas pessoas que trabalham, pessoas que têm filhos, né, pessoas que convivem em sociedade, que elas apresentam o autismo e elas nem sabem, né? A única coisa é que elas se sentem deslocadas da sua realidade. Então, agora que nós vimos as principais características para reconhecer uma criança autista, nós vamos tratar de algumas questões escolares, que são as mais importantes aqui para o nosso curso de licenciatura. Então, devido à dificuldade que essa criança ela tem de se comunicar, que criança, né, ou jovem tem de se comunicar, normalmente eles vão apresentar um baixo rendimento escolar, uma vez que a interação com o professor para tirar uma dúvida ou mesmo para se sentir inserido dentro daquela sala de aula pode estar comprometida. Também a interação entre os pares, né, onde o objetivo da aprendizagem ele também vai ficar dificultado. E é muito importante, então, que o professor e a família, ela se informe quando da presença de um autista no seu dia a dia. Uma vez que a desinformação pode fadar aquela criança a viver num mundo que ela não compreende e ela também não se sente compreendida, né? Ela cresce frustrada, apresentando aí muitos casos de gritos recorrentes e de frustração, né? Por toda aquela situação em que ela não consegue se encaixar. A criança, quanto mais cedo ela for diagnosticada com essa doença, maior a chance, né, de que ela seja estimulada, de que tenha suas potencialidades desenvolvidas, né? Então é muito importante o olhar das professoras, principalmente da pré-escola, né, que estão ali na faixa de 2 a 3 anos em contato com essas crianças, que é quando começa a apresentar o comportamento autista, pois elas vão ser capazes de informar as famílias que muitas vezes têm dificuldade em perceber essa anormalidade, né, que as crianças têm, ou seja, esses comportamentos que não são tidos como normais, né, para que assim que a professora perceber, repasse para os responsáveis para que atitudes sejam tomadas, para que elas sejam acompanhadas e assim promover um trabalho, uma metodologia o mais próximo possível, né, para que ela, mais próspera também, né, para que essa criança ela seja capaz de ser alfabetizada, inserida dentro deste contexto escolar. Ela pode principalmente se relacionar com as pessoas e com o meio, né? Assim, se sentindo inserida, o seu processo de desenvolvimento de aprendizagem, ele vai ser bastante potencializado. Então, não existe uma intervenção, um tratamento único que pode ser empregado a todos os autistas, uma vez que, como eu já disse anteriormente, existem níveis diferentes e eles apresentam peculiaridades, né? Eles apresentam aí diferentes características que vai requerer diferentes atitudes a serem tomadas, diferentes intervenções a serem promovidas, né? Então, o que eu quis trazer aqui para vocês nessa aula foi que vocês despertem o olhar, né? Entendam o comportamento que essas crianças elas apresentam e quais as atitudes que podem ser tomadas,
para que se reconheça o que ela necessita, né? Quais são as particularidades que ela tem, quais as intervenções que devem ser feitas, como ela deve ser tratada, e elas, para que não aconteça a exclusão, que é o que normalmente ocorre. Então a professora ou o professor se depara com uma sala de uma quantidade grande de alunos, se ela não tiver preparada para ter um olhar aguçado aquela criança, aquele jovem, ela vai excluir ele para conseguir tratar dos demais. Isso não pode acontecer. Ele tem que ser incluso, né, para que ele se desenvolva, para que ele tenha chance de ter um bom aproveitamento, se tornar um cidadão crítico, um cidadão atuante na sociedade, respeitando aí as suas particularidades, né, as suas possibilidades também. Mas, independente da metodologia ser utilizada, né, que como eu disse, vai depender muito das características que esse autista ele apresenta, todas elas são enfáticas, todos os estudos nessa área, os pesquisadores são enfáticos de que é necessário aproximar a família do contexto escolar, porque é a família que conhece melhor esse estudante, que consegue se comunicar melhor com ele, entender suas particularidades, e a troca com o professor vai ajudar muito este na sua prática pedagógica, né? Vou contar para vocês um relato de uma colega que havia um aluno autista em que ela tentava por diversas formas se comunicar com ele e não tinha sucesso, né? Ele não permitia essa interação porque ele não a compreendia. E a família disse que ele tinha uma facilidade muito grande com música, que ele se comunicava através da música, né? Quando ele estava com fome, ele cantava uma música de lanchinho. Quando ele queria dormir, ele cantava uma música de ninar. Então era a música que fazia com que ele se expressasse com o mundo ao seu redor. E a professora, então, ela passou a utilizar diversas ferramentas disponíveis na internet, né, que hoje, na atualidade, ela só vem a colaborar com essa situação, onde ele ouvia vídeos, né, vídeos com músicas que tratavam de contextos e conteúdos da escola. Isso fez com que aquele aluno ele se sentiu privilegiado, ele se sentiu valorizado, né, porque ele foi trazido para dentro do contexto escolar e ele teve assim seu aprendizado muito potencializado e ele pôde se reintegrar à sala e deixou se sentir excluso, né? Isso foi muito importante para o aprendizado, não só da professora, como também do aluno, né? Então, é necessária ter a integração, a inclusão da criança e da família na comunidade escolar, né? Independente do caso, nos autistas mais, porque essa família pode dar o apoio necessário para que o professor, enquanto ali na sua prática docente, consiga trazer esse aluno para dentro do ambiente escolar. As abordagens empíricas, então, elas são as que elas se mostram mais eficientes quando do tratamento dos autistas. O brincar, o cantar, né? E essa abordagem, ela é corroborada, né, com o que foi defendido por Vygotsky, onde ele afirma que a construção da personalidade, ela se dá através de forma dialética, né? Então o indivíduo ele só se constitui como ser humano quando do contato dele com o outro, né? Então por isso da importância de trazer essas atividades lúdicas para integrar o autista aos demais alunos da classe. Daí eu volto a enfatizar, né, a importância do brincar, constituído de experiências e conduzindo ali atividades grupais, né, que vão auxiliar, promover, potencializar processos cognitivos, afetivos, emocionais e também socioculturais. Então, o professor ele deve tratar essa criança autista de uma forma especial, né, através das suas possibilidades, das suas potencialidades, e não excluir ele da sala. Isso é o mais importante. Né? Nós sabemos que a empatia ela cabe em qualquer situação e com os autistas ela não é diferente.
Então, a gente se colocar no lugar do outro, a gente sentir o outro, perceber o que ele está requerendo, aquilo que é necessário para que ele se promova. Então, quando a gente tem esse olhar crítico, quando a gente tem essa vontade de ajudar, de entender, de promover a educação, com certeza, essa força motriz, ela faz quebrar barreiras, né? Ela faz com que esse processo de comunicação ele seja potencializado para que esse aluno ele adquira o conhecimento. Para começar, né, a gente pode tratar aí como começar a conversar com esse aluno. Muitas vezes é sabido que você imitar ele já vai quebrar ali um gelo, né? Já vai quebrar uma barreira com ele, para que ele sinta empatia com você também, né? E assim ele possa desenvolver sua autoestima, personalidade, né? Independente da estratégia que você vai utilizar, né? Mas importante sempre é trazer a ludicidade, trazer a música, trazer o brincar, né? São ferramentas potenciais que são reconhecidas. Então eles se dão muito bem em atividades lúdicas e artísticas. Então é isso que eu vou trazer para vocês nessa discussão. Vou colocar no AVA, vou colocar também no fórum, né, da disciplina, posso colocar também nos grupos do WhatsApp, algumas atividades para que vocês possam ver, porque uma metodologia a ser abordada é mais fácil de ser visualizada, né, através de jogos, através de vídeos, né? Então é isso que eu vou disponibilizar para vocês essa semana, para que vocês possam sentir metodologias a serem utilizadas, lembrando que não existe uma receita pronta, né? Isso vai depender muito do aluno, vai depender muito do grau do autismo que ele tem, né? E das potencialidades que ele pode alcançar e das necessidades que ele vai apresentar. Obrigado.